com os outros colegas aqui. Vamos seguir fotografar, o meu colega vai mostrando este cenário onde já há uma para conversar com o ministro Ivan em relação a isto. Portanto, doutor, primeiras palavras depois da submissão de documentos aqui no Ministério da Justiça. Boa tarde a todos aqui presentes. Convidamos aqui a imprensa para informar que viemos aqui ao Ministério da Justiça para fazer a submissão de um requerimento para a constituição do partido que se chama Aliança Nacional para um Moçambique Livre e Autônomo. A sigla desse partido é Ana Malala. Esperamos que nos próximos dias, eventualmente, o Ministério da Justiça tem um prazo legal, que é no máximo, mínimo de mais de 30 dias e um máximo de 60, nós possamos voltar a convidar a imprensa, que é para anunciar que o partido já está autorizado pelas entidades públicas para fazer o seu trabalho. Esta é que é a principal mensagem que queríamos aqui dar aos órgãos de informação como veículos, que é para a propagação da informação para toda a sociedade moçambicana, todos os interessados que estejam em Moçambique ou fora de Moçambique, porque era uma das questões que não se calava. Havia até um burburinho em relação ao caminho político que o engenheiro Venâncio eventualmente daria. Surgiram fofocas do regresso a um determinado partido ou da coligação a outras. Então, mas nós trabalhávamos de forma tranquila, serena, e chamamos hoje a imprensa, que é para afastar qualquer informação que possa ser contrária a esta e dizer que é esta a informação. Ana Malala já está registrado como nome, falta agora ser registrado como partido político. Agora, ministro Ivan, aqui é uma questão... Aos documentos. Bom, a nossa expectativa é que a administração pública, que é o Ministério da Justiça, atue segundo os ditames da lei. Eu percebo o que está por detrás da pergunta, porque efetivamente nós temos tido podemos assim dizer, um histórico, não é? Chama-se um dividendo histórico, que é as pessoas seguirem um determinado trâmite legal, aquilo que está estipulado na lei, e o resultado ser completamente ao contrário daquilo que se vê. Podem estar a recordar-se dos últimos episódios das nossas eleições, não é? Onde um ganhava, vinha escrito que perdeu. Portanto, a administração pública moçambicana tem este histórico de dar conclusões contrárias àquilo que, primeiro, é a sua vocação, aquilo que é a sua competência, e completamente aversa àquilo que é o pedido. Então, é natural, mas acreditamos nós que Moçambique, neste momento, está a caminhar para a consolidação da paz. Vimos os dois, o engenheiro Venâncio e o Dr. Chapo, apertarem as mãos. Penso que é um sinal. A Assembleia da República também, fiquei a saber há algumas horas, que transformou em lei aqueles pontos de referência para um diálogo nacional e inclusivo. Então acreditamos que a maneira errada de agir da administração pública, a maneira errada de proceder, terminou com o passado, e o nosso partido, em menos de 30 dias, sim, vai ser oficializado. Mas, ministro Ivan, é facto que o Venâncio Mondlane era rotulado como sendo o promotor das manifestações que culminaram com mortes de cidadãos. Acredita que ainda assim vão mesmo dar luz verde para a criação deste partido? Bom, aqui nós temos um problema, que é a tremenda confusão de confundir manifestações com alguma coisa que seja ilícita. Venâncio Mondlane apareceu e falou, eu mesmo, Diniz Ivano, quando li a nossa informação, a nossa mensagem de condolências à morte de Elvino Dias, dissemos claramente à nação que seriam 25 dias de manifestações. As manifestações, meu caro, são lícitas. Agora, há um conjunto de variáveis, há um conjunto de eventos das quais se podem assacar a partir de leituras de outros cenários. Não é? Eu dei um exemplo num dos vídeos em que lancei, que há uma população que é de Chibouto, que foi enganada desde 2016. Não é? Foi enganada por estas autoridades, este regime vigente,
não é? Tiraram-lhes terra. A terra tinha árvores que davam frutas, as árvores davam lenha. Tiraram terras que possibilitava fazerem machamas. Tiraram-lhes a própria história da família, porque naquele mesmo território não tinha um cemitério. Em troca, isto é norma, é regra que existe. Não é? Se te tiram alguma coisa por alguma necessidade que o próprio Estado tenha, é preciso compensar. Não é? Arranja-se um sítio idêntico, não é? Um sítio com as mesmas configurações, para eles poderem se implantar, até se deve indemnizar. Agora imagina o que estava no projeto. Eram cerca de 4 milhões uma família e recebem 75 mil meticais. Nas manifestações convocadas por engenheiro Venâncio, o sentimento de revolta destas pessoas, é um exemplo só que estou a trazer aqui, não é? Repercutiram em um tipo de violência, um tipo de cenário que nós olhamos e se associou à manifestação. Nós não temos nenhuma responsabilidade pelos atos dos outros, não é? Então, o Venâncio Mondlane não é responsável por nenhuma destruição, não é responsável porque em nenhum momento saiu da boca do engenheiro Venâncio: amanhã é dia de destruir. Mas acredita que terá luz verde mesmo para que o partido possa avançar? É a questão que nós aqui acabamos de responder, dizendo que existe um conjunto de procedimentos, existe um conjunto de requisitos que devem ser preenchidos para que o pedido seja aceito. Nós preenchemos esses requisitos. Logicamente, a expectativa é a tal questão, a expectativa jurídica é a expectativa garantida em função do respeito a alguns preceituados. Então, nós preenchemos esses preceitos, então o resultado que tem que acontecer é esse. Agora, se existir uma contaminação em relação a fofocas de Venâncio Mondlane, é responsável porque há um sítio que ardeu num dia em que ele tinha convocado a manifestação. Bom, aí estaria a cometer um erro tremendo. Já está tudo no vosso partido e qual é o critério que vocês possam filiar-se ao vosso partido? Bom, é importante dizer que os nossos estatutos dizem de forma muito clara que Ana Malala é um partido formado por um conjunto de cidadãos que se estatuam em princípios de liberalismo, democracia, legalidade, não é? Patriotismo. Portanto, todos aqueles que acreditam que nós devemos ter uma sociedade liberal, uma economia liberal, cultura liberal, por aí em diante, que faz todo o sentido com aquilo que está preceituado na nossa Constituição, podem sim associar-se. A esta altura não estamos a abrir ainda as linhas, porque não estamos autorizados a funcionar como partido, mas assim que nós nos derem a luz verde pelo Ministério, nós vamos indicar, teremos um site que é para ver a membresia, por aí em diante, e todas as questões serão explicadas, onde é que fica a sede, por aí em diante. Disse que o partido tem como objetivo promover a paz e o desenvolvimento. Como é que o partido vai efetivamente a ser autorizado o seu funcionamento, garantir que haja essa paz, haja esse desenvolvimento? Bom, a paz e o desenvolvimento emanam da própria natureza dos membros. Como pode ver, o fato de nós sermos um grupo de cidadãos que respeitam as instituições, como podem ter reparado em todos os atos, nós podemos assim dizer, o engenheiro Venâncio é o peregrino de uma maneira de ser e de estar da política moçambicana que nunca tinha sido conquistada por outros partidos ou outras formações. Portanto, esta maneira de ser e de estar, de respeito às instituições, de respeito às lógicas do Estado, então esta aqui é a forma de fazer política. De outra forma, seríamos conotados como indivíduos que estão para a promoção de outras coisas que não Mas fossem da paz. especificamente as linhas claras de atuação que o partido tenciona a desenvolver para este desenvolvimento da paz, da economia, entre outros aspectos. É assim, meu caro, de forma muito clara, vou definir aquilo que é o Estado, né? Afinal de contas, o Estado é podemos assim dizer, é aquela entidade que responde aos interesses da coletividade. Uma das questões que o engenheiro Venâncio... Muitos perguntam como é que é possível um indivíduo em tão pouco tempo granjear tantas simpatias. É muito simples, é só ouvir o chamamento daquele que é o quê? Que é o patrão. Já sabem dessa expressão que alguém faliu nisso. Então, basicamente é isso. A forma de conseguir desenvolvimento, progresso e tudo mais é a partir de auscultação, aquilo que são os chamamentos da população, do povo, da sociedade e desenhar qualquer que seja instrumento de governação alinhado com essas necessidades. Doutor, esta sigla, Ana Malala, não poderá condicionar a aprovação tanto do vosso partido como isso? Não acredito que seja essa a questão, porque ele já foi assim, a etapa
de formalização do partido é uma etapa terceira. Há o registro de nome, por aí em diante. Então há uma entidade que está alinhada com, na verdade, é um dos serviços do Ministério da Justiça que deve fazer esse escrutínio no início. Portanto, se fosse um termo que fosse o contrário aos valores que Moçambique defende, não é? Aquilo que está na nossa Constituição, ele já teria sido chumbado antes, nós já teríamos feito uma alteração que é para procurar um outro nome. Então não acredito que seja. Obrigado. Muito obrigado, ministro Ivan Matapel. Continuamos aqui, obviamente,